Tupanicatuhau para o Pisaneuer, Rio Etete, Cocói Repata, Eicocep, Puri Recuri. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com os irmãos. Eu estou muito contente e bastante emocionado de voltar à Igreja Presbiteriana das Graças. Eu conheci a Igreja Presbiteriana das Graças ainda antes da construção desse templo. E era seminarista da igreja. Acompanhei então, eu cheguei a ver a casa que estava nesse lugar antes da construção desse templo. Fui da época do reverendo Weber, lá em César, depois do reverendo Ismael Feijó. E quando terminei o meu curso no seminário, fomos direto, eu e a minha esposa, para o trabalho entre povos indígenas. E essa igreja foi a primeira igreja que se propôs a nos sustentar num projeto, de tradução da Bíblia para a língua Tembé no estado do Pará. Então nós saímos daqui de Recife após terminar o seminário presbiteriano, fomos para Brasília, fizemos um treinamento de linguística e de lá fomos direto para o Pará e fomos acompanhados, abençoados e sustentados por essa igreja de forma muito carinhosa e muito especial, e nós nunca esqueceremos do carinho dos irmãos desta igreja para conosco. Eu queria hoje à noite justificar o trabalho indígena. Muito frequentemente as pessoas me perguntam: reverendo, por que os índios? Por que sair da cidade, se embrenhar numa mata para pregar o evangelho para os índios? E aí há dois pensamentos via de regra, e as pessoas se encaixam num desses dois pensamentos. Ou o senhor não deveria ir, porque esses indígenas não precisam, uma vez que pregar o evangelho ou levar uma religião irá causar mudança da cultura, destruição da cultura, os índios são perfeitos, convivem perfeitamente com a natureza, então os missionários não deveriam incomodá-los com essas noções de pecado, de salvação, dessas coisas todas, deveriam deixá-los lá. É aquela visão do indígena como o bom selvagem, como o perfeito. Agora, é possível que você também reaja contra o trabalho indígena por um outro extremo, uma outra perspectiva, que é esses índios selvagens. Eles têm capacidade mental para ouvir o evangelho, para compreender o evangelho e para ser transformado pelo poder do evangelho, pastor? Não é muito arriscado viver no meio dos índios? A pergunta que mais me fazem em relação ao trabalho indígena nas igrejas é: esse grupo com o qual o senhor trabalha já é civilizado? Então eu gostaria de justificar hoje à noite com um texto bíblico, de forma breve, na medida do possível, por que nós devemos evangelizar não só os povos indígenas, mas devemos evangelizar os grupos minoritários da face da terra. Estão comigo? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Para mim, esse é o texto que mais justifica, exemplifica e dá base à igreja para agir em missões para grupos minoritários. E eu quero aplicar hoje à noite especificamente ao contexto indígena. Veja lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 26. Eu vou ler alguns versículos, o texto é um pouco longo, não vou ler o texto todo, mas a gente vai expor um pouco do texto para os amados irmãos a partir do versículo 26, uma história bastante conhecida. Atos 8, a partir do 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, esse se acha deserto.
Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Até aqui no verso 35. E você pode estar lendo e se perguntando: o que esse texto tem a ver com indígenas? E a minha justificativa e explicação é a seguinte: no livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, há uma expressão ou uma forma gramatical que Lucas utiliza para justificar a evangelização do mundo. Em Atos 1:8, o Senhor Jesus havia dito que a igreja receberia poder ao descer sobre os discípulos do Espírito Santo, e a consequência da unção do Espírito Santo seria a evangelização de Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então Lucas, em muitos momentos do livro de Atos, ele usa a expressão tanto como, para mostrar que o evangelho de Jesus Cristo, desde o seu início na eternidade, quando o plano de redenção foi estabelecido pela Trindade, era de fato de alcançar todo mundo. E Lucas, então, no livro de Atos, ele começa usando essa expressão, dizendo: tanto judeus quanto gentios, tanto ricos quanto pobres, tanto homens quanto mulheres, tanto adultos quanto crianças. E a repetição temática dessa expressão de Lucas mostra que a compreensão da igreja primitiva era de que a função deles era de evangelizar o mundo. Nem sempre a igreja compreendeu essa visão. Em muitos momentos da sua história, a igreja se fechou em si mesma e viu em si mesma um fim, e perdeu em muitos momentos a visão da obra missionária e da expansão da obra missionária. E nós estamos hoje vivendo uma época em que determinados conceitos, muito mais do mundo administrativo e do mundo econômico, estão estabelecendo a base missiológica da igreja. Existe uma base missiológica hoje no mundo, vinda dos Estados Unidos, que é conhecida entre os missiólogos como missiologia gerencial. O que é missiologia gerencial? É aquela determinação de que a igreja, ao se envolver na obra missionária, ela deve agir como se fosse uma empresa. Então ela tem que fazer uma pesquisa de mercado, ela tem que avaliar o seu produto e ela tem que avaliar a viabilidade de lucros, de resultados, de benefícios daquela missão. Então, se uma missão não dá lucro, ela não deve ser implantada, muito menos investida. E com isso, a igreja começou a pensar e agir com o seu próprio pensamento e a sua própria visão em relação à obra missionária. Então alguém pode pensar assim: evangelizar, plantar uma igreja num bairro nobre de Recife, ou plantar uma igreja no sertão de Pernambuco, qual é das duas igrejas que teria um retorno mais efetivo e mais imediato?
possivelmente no bairro Nobre, ninguém sabe, porque evangelizar pessoas de posse também não é muito fácil, não é? Mas pensa-se superficialmente que haveria mais resultados plantando uma igreja assim do que no sertão de Pernambuco. E assim a igreja começa a estabelecer a sua missão com base nesses critérios puramente humanos e perde aquela noção de quem dirige a obra missionária é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem dirige o obreiro para ir ou não ir, para um campo ou para outro. Se os irmãos observarem o contexto anterior do capítulo 8, e eu gostaria de fazer o desafio que você olhasse a sua Bíblia, onde Filipe estava quando recebeu a ordem do anjo para sair de onde estava e ir para o deserto, para aquela estrada de Jerusalém a Gaza. Onde Filipe estava? Veja, você vai encontrar aí no capítulo 6, não é? É isso? Não, no capítulo 8 mesmo. Lá no início do capítulo 8. Veja o verso 4 do capítulo 8. Entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Veja bem, Filipe está na cidade de Samaria, Deus promove um avivamento impressionante, centenas de pessoas se convertem, ao ponto de chamar a atenção da igreja de Jerusalém, e a igreja então enviar apóstolos para verificar o que está acontecendo lá. Pessoas estão sendo curadas, demônios estão sendo expelidos, o evangelho está sendo pregado e as multidões estão atendendo ao evangelho. E de repente o Espírito Santo diz: Filipe, sai daí e vai para o deserto. Há lógica nisso? Há alguma lógica em tirar um obreiro qualificado como Filipe da cidade de Samaria, onde os resultados são extraordinários, e mandá-lo para o deserto? Para a igreja e para a missiologia gerencial, não há qualquer lógica nessa ação do Espírito Santo. A igreja hoje, infelizmente, é uma igreja que se baseia em resultados. Ela envia um missionário e ela está cobrando a todos os instantes aqueles resultados, e se os resultados não vêm imediatamente, as coisas começam a complicar para a vida do missionário. Eu lembro de uma igreja que começou a perguntar: reverendo, o senhor está há quantos anos entre os índios? E naquela época nós estávamos há 3 anos. Já há algum convertido? Não, nenhum convertido. E aí o conselho perguntou assim: mas será que o irmão não está em pecado, não? 3 anos trabalhando, evangelizando, pregando, e nenhum convertido. O irmão deve estar em pecado, tem que avaliar, ou então tem que ir para outro campo. Porque nós estamos tão impregnados dessa visão humana de que os números são o que vale, o que é importante, e isso acaba afetando a nossa visão e o nosso envolvimento na obra missionária. Nós estamos apaixonados e deslumbrados com as megas igrejas, não é? Queremos igrejas extraordinárias. Aliás, há um estudo missiológico que prova que uma igreja de 400 membros é mais efetiva em termos de missões do que uma igreja de 10 mil membros. Igrejas menores estão plantando mais igrejas do que igrejas maiores. E, no entanto, nós estamos encantados, maravilhados pelos números, e muitas vezes essa visão administrativa, numérica e comercial da obra missionária faz com que a gente perca o interesse e a visão de investir em campos que nós humanamente consideramos menos prioritários. E os indígenas estão incluídos nisso. Mas a obra missionária não depende, em primeiro lugar, de números. O Espírito Santo, em sua sabedoria, pode retirar um dos pastores aqui da igreja,
com todo o sucesso e com toda a bênção que tem acontecido na Igreja Presbiteriana das Graças, e dizer simplesmente a um deles: sai daqui e vai para o interior do Nordeste, numa cidadezinha onde há uma necessidade tremenda de uma pequena minoria ouvir o Evangelho e receber a revelação especial de Deus necessária para a sua salvação. Quando eu estava terminando o seminário, um dos professores de seminário chegou para mim e disse: Norval, eu admiro você. Eu disse: por quê? Porque você recebeu uma boa base no seminário, você estudou grego, você estudou hebraico, você gosta dessas áreas de línguas bíblicas, e você vai sair daqui e vai lá para o meio do mato trabalhar com índios. Se Deus me chamasse, eu não iria. E eu lembro que brinquei com ele, eu disse: reverendo, que teologia é essa? A teologia da desobediência deliberada? Nós não temos esse tipo de teologia nas Escrituras. Nós temos um exemplo de um profeta que fez isso e sofreu as consequências: o profeta Jonas, que recebeu uma ordem direta e objetiva para ir a Nínive pregar contra aquela cidade, e em vez de ir a Nínive, ele foi para um outro extremo, para Tarsis, e sofreu as consequências da sua desobediência. Eu não quero ser como Jonas. Se Deus me chamou para o meio da mata, eu vou para o meio da mata. Se Ele tivesse me chamado para uma grande cidade, para uma grande igreja, eu estaria naquela grande igreja, porque o que importa é obedecer à voz do Espírito e ser fiel ao chamado que Deus concedeu. E eu não fico surpreso de dizer para os irmãos que aquele homem que amou mais o seu grego do que a obediência à voz específica de Deus para a obra missionária, não está mais no ministério. Porque quando nós nos consideramos especiais demais para fazer uma obra de Deus, nós vamos sofrer as consequências da desobediência. Eu não posso achar que o meu preparo, que a minha capacidade, que é o meu status, que a minha história, aquela coisa é mais importante do que a voz do Espírito Santo dizendo: sai e vai. Não importa, você está saindo de um grande avivamento, de grandes resultados, mas sai, obedece e vai ali para o deserto, porque é no deserto que eu te quero, é no deserto que você vai cumprir o plano que eu estabeleci para a igreja. A igreja precisa fazer a sua obra independentemente de status. Eu faço uma crítica à minha, se é que posso chamar de classe. Meus irmãos, eu fico estarrecido de ver no sudeste do Brasil uma quantidade absurda de pastores nas grandes cidades, igrejas com 15, 16 pastores presbiterianos, e não querem sair do conforto da grande cidade para ir para o interior. Ontem eu contei lá em Garanhuns, nos 70 anos do Instituto Bíblico, o caso de um homem que construiu um templo por conta própria e ofereceu à igreja, de porta fechada, com todos os bancos púlpitos, tudo perfeito. Ele entregou para a igreja, e a igreja presbiteriana do norte do Brasil, no estado do Pará, não achava um obreiro que fosse para aquela cidade plantar uma igreja. Havia o templo, havia necessidade na cidade, mas não havia obreiro. Eles procuraram nos seminários, procuraram nos institutos bíblicos, e não havia alguém que se dispusesse a ir para uma cidade do interior para pregar a palavra de Deus. O que está acontecendo com a nossa geração? Onde está a nossa paixão? Onde está o nosso amor pela causa de Deus? Onde nós estamos colocando o centro da nossa vida? Sabe qual é a frase que eu mais uso hoje? Os crentes estão desencantados com o céu e encantados com a terra, e encantados com a terra estão se preparando para viver nela como se aqui fosse ficar para sempre. Nós perdemos aquela visão de que o objetivo da minha vida é a glorificação de Deus e a sua obra, e nós estamos fazendo tudo o que pudermos para vivermos em conforto aqui, como se isto aqui fosse a nossa morada final. Perdemos a ilusão, o céu virou uma ilusão, e nós estamos desanimados, e nós estamos, nem pensamos mais no céu. Aí eu faço uma brincadeira geralmente com a igreja, eu pergunto: quem quer ir para o céu? Todo mundo levanta a mão. Aí eu digo: hoje. Aí todo mundo baixa a mão.
porque a gente usa o céu como uma garantia, não é? Olha, nas últimas instâncias eu estou garantido, eu vou para o céu, mas Senhor, ainda não, segura aí um pouquinho, deixa eu ficar aqui, deixa eu viver, deixa eu usufruir. E nós estamos numa fase de vida nas igrejas, entre os crentes, em que a gente está vivendo para si mesmo e não para Deus e para a glória de Deus e para o serviço de Deus. Então, você vier à igreja já é muito. Eu sou de uma geração em que as pessoas saíam para evangelizar na rua. Eu sou de uma geração em que os jovens saíam para evangelizar. Hoje as pessoas têm carro, têm todo o conforto, moram perto da igreja e não vêm. Eu trabalhei em Campos, no norte do Pará, que as pessoas vinham com lamparina na cabeça para assistir o culto, andavam 5, 6, 7 quilômetros a pé para participar do culto numa zona rural. Sinceramente, eu acho que nós temos hoje uma geração mimada. Uma geração mimada, filhinhos de papai. Papai do céu, me dá. Papai do céu, eu quero isso. Papai do céu, eu quero aquilo. E nós vivemos a nossa vida cristã inteira querendo receber do Pai. E a gente é capaz até de fazer coisas para que isso aconteça. Dar o dízimo, orar, jejuar. A gente faz esse tipo de barganha com Deus para que Deus nos abençoe. Quando a visão da palavra de Deus é de que nós devemos ouvir a voz do Espírito e obedecer a essa voz do Espírito, ainda que não haja lógica do nosso ponto de vista, porque o Espírito Santo é soberano e sabe o que está fazendo. E quando ele diz vai para o deserto, ele tem uma razão para mandar alguém para o deserto. Se ele diz vai para a cidade, ele tem uma razão para mandar para a cidade. Mas nós como igreja precisamos entender que o Espírito sopra onde Ele quer e que Ele nos conduz para a obra dEle. E quando Ele diz vai para o deserto, há uma razão para ir para o deserto. Trabalhar com indígenas não é fácil, meus amados irmãos. Não é fácil porque os povos indígenas estão nos lugares mais remotos, os que não foram alcançados ainda. No finalzinho da minha mensagem vou passar um vídeo rápido de 4 a 5 minutos que mostra onde nós trabalhamos e o sacrifício que é chegar nessa aldeia. Nós vamos de moto e por 6 meses do ano é um período de muita chuva, porque embora estejamos no Maranhão, mas é na Amazônia Legal, então é região de selva mesmo e o acesso é bastante difícil. E há pessoas e missionários trabalhando em outros lugares da Amazônia com muito mais dificuldades do que nós para chegar naqueles locais. Enfrentamos hoje a oposição ferrenha da FUNAI, da academia, da antropologia, dos linguistas. Eu sou formado em linguística, tenho mestrado nos Estados Unidos em linguística, mas a minha formação linguística não serve de nada para a academia brasileira, porque eu sou um missionário. E como missionário, então, eu devo ser escanteado, devo ser desprezado e devo ser obstruído no trabalho linguístico que fazemos entre povos indígenas. Mas temos a compreensão clara de que devemos pregar o Evangelho, porque assim como o Espírito Santo disse a Filipe, sai de Samaria e vai para o deserto, nós também, há quase 30 anos atrás, recebemos a voz do Espírito dizendo, sai, deixa e vai, porque eu quero ganhar um eunuco lá na floresta que precisa ouvir a minha voz. Esse texto também nos ajuda do ponto de vista teológico, da nossa compreensão da soteriologia ou da salvação. O que uma pessoa precisa para ser salva? Eu lembro que eu já falei sobre isso aqui na igreja naquela época, a gente tinha algumas discussões sobre essas questões e continuamente as pessoas me perguntam assim, pastor, se um índio morrer sem ouvir o Evangelho, ele vai para onde? E a minha resposta sempre é, inferno. E aí a pessoa diz, não, mas não é possível. Eu lembro de uma jovenzinha adolescente uma vez falando aqui para os adolescentes da igreja, ela disse, mas isso não pode ser, é impossível. É possível. E é bíblico. Uma pessoa sem Cristo está perdida. Deus não criou 2 meios de salvação. Deus não criou um meio para quem ouve e um meio para quem não ouve. Seria melhor não pregar se fosse assim. Eu vou para uma tribo indígena, prego o Evangelho, 3 aceitam, 50 não aceitam. 50 vão para o inferno, 3 vão para o céu. Se eu não for, os 53 vão para o céu. É melhor não pregar. Não é verdade?
Entenderam o raciocínio? Ora, se eu vou pregar, eu corro o risco de pregar e haver rejeição. Em havendo rejeição, ninguém questiona a condenação. Todos aceitam que, uma vez que a pessoa ouviu e não creu, merece a condenação. Pronto. Então tá, eu estou correndo um sério risco de ir lá e produzir menos resultados do que não indo. Porque não indo, aqueles 53 se convertem, são salvos automaticamente porque não ouviram, e Deus vai criar um outro meio de salvação. Veja bem, aqui, aquele homem estava lendo um texto bíblico do Antigo Testamento, mas quando perguntado se compreendia, ele disse: como é que eu vou entender se ninguém me explicar? E então Filipe começa pelas escrituras do Antigo Testamento, e ele apresenta Jesus, o único meio de salvação, e aí então aquele homem confessa, é batizado e vai para a sua casa feliz da vida. O indígena é pecador, e o salário do pecado é a morte. O indígena não é inocente, como ninguém é inocente. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos precisam do Evangelho para a redenção. É o meio estabelecido por Deus para chamar os eleitos. É a proclamação do Evangelho. E é por isso que nós temos que ter visão clara, como igreja, de que uma pessoa só se converte ao ouvir o Evangelho. Sem o Evangelho não há salvação. É pelo ouvir a palavra que aquela pessoa é chamada pelo Espírito Santo para a conversão. E o livro de Atos mostra claramente isso. Se você prestar atenção em Atos dos Apóstolos, você vai ver que ali os judeus começam recebendo a Cristo como seu Senhor e Salvador. Depois então os samaritanos recebem o Evangelho, eram judeus misturados. Depois dos samaritanos, então, nós temos aqueles que eram tementes a Deus ou que eram prosélitos do judaísmo, que tinham alguma coisa da revelação do Velho Testamento, mas que ainda não haviam compreendido que Jesus Cristo era o Messias prometido do Antigo Testamento. E Lucas vai progredindo na sua narrativa para mostrar que judeus, samaritanos, gentios prosélitos, gentios tementes e gentios que não conheciam nada do judaísmo estavam chegando ao Evangelho por ouvir a proclamação da palavra de Deus. Nós não podemos ter dúvidas em relação a essas coisas. É por isso que nós, como igreja, temos que investir na obra missionária como um todo, porque as pessoas só virão ao Evangelho ao ouvir a palavra de Deus. Estão entendendo, amados irmãos? Por que nós estamos entre os indígenas? Porque eu estou extremamente convencido de que o indígena só virá a Cristo pela pregação do Evangelho. E eu estou convencido de que Deus estabeleceu como plano único de redenção da humanidade a fé em Jesus Cristo. É Cristo único, não é? Não há um outro nome entre o céu e a terra pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro meio de salvação. Deus não criou outro meio de salvação. E aí que entra a igreja. Então, quando os jovens dizem: mas como é que Deus pode fazer isso? E eu digo: então foi por isso que Deus disse, ou Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. É o nosso papel, é a nossa função como igreja, proclamar o Evangelho, para que o livro de Apocalipse se cumpra na volta de Cristo, e diante do Cordeiro estejam representantes de todos os povos, de todas as línguas e de todas as nações. Que tenhamos essa visão. E se você pensa assim: pastor, índio, misericórdia, eu digo: misericórdia para nós também, porque os indígenas precisam ouvir o Evangelho, sem o qual estarão perdidos. Você diz amém comigo? Amém. Então, será que dá para passar o vídeo? E assim a gente encerra a nossa palavra nesse primeiro culto. Ouço Deus me chamando com sua doce voz. Ele sussurra meu nome com muito amor. Eu digo: eis-me aqui. Eu digo:
me faz entender que a sua vontade é melhor pra mim. Só me resta dizer, eu digo